Bom, gente, bem-vindo. Nós estamos tempão sem nos reunir como casais. Para quem não conhece, meu nome é Sandro Soares, estou com minha esposa aqui. Paz, esposa, tá ligado? Olá, paz. Adriana Soares, para quem ainda não me conhece. Nós temos 26 anos de casados, já quase 12 anos de ministério pastoral, temos 3 filhos, o Felipe com 24 vai fazer, o Mateus com 16 completos, Manuela com 10 completos. Então temos experiência, história para contar, ministério pastoral, bíblica, filho, crise conjugal, quase divórcio, temos muita história para compartilhar. E que bom que você veio, que bom que você conseguiu vir aqui nesta noite. Tivemos um tempo de louvor e adoração, a gente hoje não terá aquele momento como no culto, né, de avisos e ofertas. Vamos ter um tempo de palavra, de palestra, vamos conversar juntos biblicamente. E como eu quero já orientar, nós vamos começar do começo da história conjugal. E ao final teremos tempo de pergunta e resposta, e eu pedi para alguns irmãos, tá ligado o ar aqui? Liga para mim, Washington. Pedimos para os irmãos, ao longo da semana, enviar suas perguntas. Confesso que o pessoal ficou bem tímido, viu? Bem tímido. Eu falei, Adriana, dos dois, ou o pessoal não levou fé na gente, ou o pessoal está muito tímido para poder compartilhar e pedir ajuda, ou contar problema, ou falar sobre assunto. E uma verdade é que os casais cristãos geralmente têm problemas de falar sobre alguns assuntos. Um deles, por exemplo, sexo. Não é o tema de hoje ainda, mas eu creio que nós, casais cristãos, temos que falar abertamente, à luz da Bíblia, sobre sexo. Então, ao final, vamos compartilhar 4 perguntas feitas e 4 respostas, tá bom? E pergunta, caso haja mais perguntas, nós hoje não abriremos para novas perguntas, mas você pode continuar perguntando. Mande lá no site da igreja, faça pergunta, envia um zap para a igreja, continue perguntando. Por quê? Nós estamos aproveitando a temporada de retorno dos casais, para nós começarmos a trazer conteúdo e material para os casais. Então, vamos começar a gravar vídeos, Adriana e eu, chamamos de um podcast, em vídeo e em áudio, só sobre casamento. Deve inaugurar na semana que vem. Toda segunda-feira teremos um conteúdo bíblico sobre casamento, qualquer área. Criação de filhos, sexo, segundo casamento, comunicação, o que seja. Tudo à luz da Bíblia, procurando ser o mais piedoso e o mais bíblico possível. Além disso, vamos começar um Instagram novo, só nós dois. E olha que eu sempre fui contra essa ideia de marido ter Facebook compartilhado com a esposa. Sempre falei, isso não é coisa de macho. Negócio de Facebook compartilhado, é para quê? Para ficar vigiando? Mas eu acho que quando é ministerial vale, não vale? Ministerial vale. Então, eu tenho meu Instagram pessoal, ela o dela, e teremos um canal do Instagram só para compartilhar sobre casamento. E o podcast no YouTube vai ser no meu YouTube pessoal, para a gente não ter muitos canais abertos e muitos canais para poder fazer manutenção, ok? Então, qualquer pergunta que você tenha sobre o que foi falado hoje, outra pergunta qualquer, tenha liberdade de nos enviar de alguma maneira. Faz um papelzinho, pega na minha mão aqui, na de Adriano, no meio do culto, manda um e-mail para a gente, vai no Instagram, lá no direct, manda, faz alguma coisa e fica à vontade, tá bom? O nosso tema desta noite é Vencendo a Guerra no Casamento. E alguém se pergunta, qual o motivo disso? O que nós queremos conversar com você, Adriano e eu, é que nós estamos em guerra. Embora nós olhemos agora Afeganistão e vejamos uma guerra política, uma guerra armamentícia, mas nós estamos em guerra. E vamos falar sobre que guerra é essa. Não levante a mão quem já experimentou por várias vezes um tipo de guerra ou luta no casamento. Pode ter sido quando a condição financeira ficou ruim, quando os filhos nasceram, questões emocionais, que é o tempo de hoje, mas estamos sempre em guerra e nós queremos hoje começar do início. O que queremos que você entenda nós poderíamos falar sobre muitos assuntos hoje, de forma bem prática, tipo o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar. Claro que nós chegaremos lá de alguma forma, mas nós temos que começar do começo, biblicamente. Por que enfrentamos guerra no casamento? Por que vivemos lutas no casamento? Por que é tão difícil ser casado? Por que é tão difícil se permanecer casado? Porque parece que é mais fácil você pedir e ir ao divórcio.
Porque é difícil ficar 5, 10, 15 anos casados. É sobre isso que nós vamos conversar. Vencendo a guerra no casamento. Primeira coisa, nós temos um inimigo no nosso casamento. Ele não é o nosso cônjuge. E às vezes parece que ele é o nosso inimigo. Às vezes parece que é a sogra. Às vezes parece que é um tio. Mas nós temos um inimigo no casamento. Porque o casamento, embora pareça que seja feito de duas pessoas, tipo marido e esposa, alguém diga, cordão de 3 dobras, Eclesiastes, marido, esposa e Deus. Mas há uma quarta pessoa no nosso casamento. É marido, esposa, Deus e o diabo. O inimigo das nossas almas, Satanás. Ele está ali. Com que função? De danificar, de destruir, de dificultar o nosso casamento. Há uma guerra espiritual. E eu vou dizer que uma guerra espiritual e o casamento, se fosse uma literatura, uma enciclopédia de biblioteca, estaria na mesma prateleira. Ou seja, casamento e guerra espiritual são quase a mesma categoria. Algumas pessoas falam assim, não vejo a hora de casar, porque minha vida de solteiro é uma guerra danada, não sabe de nada, é inocente. Porque a guerra de fato começa quando você casa. E vamos chegar lá, biblicamente, o porquê disso. Deus, o que sempre falamos é que o que Deus cria, o diabo falsifica. O que Deus faz de belo, o diabo sempre quer quebrar. Deus criou o homem e a mulher, criou a beleza da relação matrimonial, Deus criou a natureza, Deus criou um reino perfeito, um governo perfeito, com relações perfeitas, com intimidade perfeita. Tudo que Deus cria, o diabo falsifica, tudo que Deus faz, o diabo quer quebrar. Uma das coisas é o que Deus cria para si em perfeição, coisa maravilhosa, é família. Família é coisa de Deus. Deus cria uma família para si de forma visível e terrena e uma família para si de forma invisível e celestial. Então vamos ver a família visível de Deus, terrena, e como o diabo se levanta para de alguma forma quebrar isso, e como Deus cria uma família celestial, invisível, e de igual maneira o diabo se levantou para destruir e quebrar isso. Então, se veja a sua Bíblia comigo aí, vamos em Romanos 8, 14 ao 16. Vamos ver como Deus constrói uma família no reino visível. Deus constrói uma família para si, com a humanidade, com os homens, no reino natural. Romanos 8, 14 ao 16. A Adriana vai ler. Vamos ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. No Antigo Testamento, diz, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. No Novo Testamento, na linguagem mais familiar, pai, filho, pais, mães, irmãos e irmãs. O Espírito nos adota na família de Deus. Essa família que Deus desejou, que Deus criou, somos nós. Então olha para o seu love aí e diga, nós somos a família visível que Deus criou. Olha para ele, olho no olho aí, aproveita. E o que nós acabamos de ler está em Mateus 6, 9, Pai Nosso, que quer dizer família, né? Que quer dizer que ele planejou isso, essa estrutura maravilhosa que é a família, é projeto do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele criou, e a gente não pode esquecer nunca, que essa criação é dele, é daquele que criou todas as coisas, céu, terra e a nossa família visível. Observe que no texto, como o apóstolo Paulo se comporta e as palavras que ele usa, de quem nós somos em Deus e para Deus. Veja que Deus se comporta conosco com a ideia de família. Ele vai dizer, vocês são filhos de Deus, adotados em uma família. Abba, Pai. O que ele citou aqui foi a oração do Pai Nosso, Mateus 6,9. Pai Nosso que está no céu. Quando forem orar, orem assim, Pai Nosso que está no céu. Ou seja, olhamos o Novo Testamento, olhamos o Antigo Testamento, de forma natural, humana, terrena, Deus constrói para si família. Quando somos salvos em Jesus, nós passamos a pertencer à família de Jesus. Porque Deus sempre quer para si uma família.
Filhos, a linguagem da Bíblia é: Deus é o nosso Pai. Quem é Jesus? O nosso irmão mais velho. É o nosso exemplo, é o nosso guia, é para quem olhamos, sempre com a ideia de família. E no reino invisível não é diferente. Antes dessa criação humana, Deus criou para si uma família invisível no reino celestial. Eu vou ler Jó 38, do 4 ao 7. Se você quiser, abra aí. Jó 38, do 4 ao 7. É um momento onde Jó está indagando com Deus e perguntando: ó Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor não diz nada? Por que o Senhor não fala nada? Irmãos, e tem uma coisa que eu aprendi: nós podemos fazer perguntas a Deus. Mas uma coisa que Deus não admite é ser questionado. Porque ele é perfeito, ele é santo, e ele vai responder. Aí Jó 38, 4, 7 vai dizer assim: Deus dizendo a Jó: Jó, onde você estava quando lancei os alicerces na terra? Responda-me, se é que você sabe tanto assim. Quem marcou os limites das suas dimensões, Jó? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Até aqui, essa é a versão NVI. Deus fala assim: Jó, você é tão sábio, tão perspicaz, então me diga, onde você estava quando eu fiz isso? E o que ele relata no final do texto é: aonde você estava enquanto as estrelas matutinas, enquanto todos os anjos cantavam e se regozijavam? Deus está com esse texto também dizendo que ele tem uma família celestial de anjos. Não só isso, mas o entendimento teológico de estrelas matutinas são essa criação celestial de Deus entre céu e terra, anjos, arcanjos e tantos outros. Se você ler a Bíblia, há menções da palavra de Deus sobre esses seres divinos criados por Deus, a sua família celestial. Eu vou citar alguns. Anjos, a Bíblia vai dizer nome como santos exércitos, a sede dos deuses, tribunal em julgamento, o anfitrião do céu, o príncipe do exército, querubins, serafins, arcanjos, comandantes, chefe do príncipe, senhor, conselho divino, estrelas, que é esse caso, e filhos de Deus. Por aproximadamente 300 vezes em toda a Bíblia, em mais de 90% dos livros da Bíblia, são citados esses seres divinos que Deus criou como sua família. Então, antes que Deus criasse céu e terra, antes que Deus nos adotasse em Cristo como seus filhos, para uma família, Deus tem a sua família espiritual e divina. Entre a sua família espiritual e divina, temos 3 anjos na Bíblia nomeados. Há 3 anjos que na Bíblia temos o nome deles. O Miguel, que é o anjo guerreiro, o anjo que vem guerrear, por exemplo, para não deixar que a oração de Daniel fique presa, mas que suba. É o anjo Miguel que vamos ler mais à frente. Temos o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, que fala Maria, que fala Daniel. E o terceiro anjo nomeado na Bíblia é Lúcifer, Satanás, o anjo caído. Então Deus tem a sua família celestial, invisível, e a sua família, o qual o seu povo faz parte, desde o Antigo Testamento e o Novo, a sua família visível e terrena. Mas o que acontece é, minha gente, que o que Deus cria, o que Deus ama, o que Deus preserva, o diabo se levanta para quebrar e destruir. O diabo se levantou a princípio contra a família celestial e divina de Deus para quebrá-la. O diabo se levantou nos céus contra a família de Deus em rebelião e rebeldia. É o que nós conhecemos como Lúcifer caído na terra como o diabo. Então a primeira guerra familiar se dá na história bíblica nos céus, onde Lúcifer se levanta contra a paternidade, contra a liderança de Deus e os seus anjos. E vamos ler o texto desse episódio, Apocalipse 12, do 7 ao 9. Pedi que a Dana leia, amor, Apocalipse 12, do 7 ao 9. Vamos ler? Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo.
ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Até aqui. Observe que o texto de Apocalipse que João viu e escreveu vai dizer que houve então uma guerra no céu. Uma primeira guerra antes das guerras que travamos no nosso casamento aconteceu no céu. Que guerra foi essa? Miguel e seus anjos lutaram contra um dragão. Que dragão é esse? Lúcifer, o diabo, Satanás. Uma observação que eu faço é: Deus não lutou contra o diabo. Mas por que não lutou contra o diabo? Embora alguns achem, Deus e o diabo não são iguais. É uma outra categoria. Deus é criador, o diabo é criatura. Ele foi criado. Deus não precisa guerrear contra o diabo. Miguel, na autoridade de Deus, pode dar jeito. Então que Miguel, com seus anjos, luta contra Lúcifer e também os seus anjos demônios. É a primeira guerra. O que eu vou me atrever nesta noite, isso é um perigo, a dizer que esse é o primeiro divórcio da história. Aonde Satanás se levanta contra a paternidade, a liderança de Deus, e agora há uma ruptura em um relacionamento celestial. E talvez você quando era criança, foi criado em um lar de pais divorciados. E por alguns finais de semana, ou na justiça, você teve que escolher com que pai você ia ficar. Aqui a mesma história acontece. Lúcifer rompe com Deus. E agora a parte dos anjos tem que escolher com quem nós vamos ficar. Se vamos nos rebelar contra Deus e vamos seguir Lúcifer, ou se ficaremos com Deus. O que acontece? Diz que há uma guerra e boa parte dos anjos, que nós conhecemos agora como demônios, se rebelam contra Deus e Miguel, com seus anjos, revidam e dá jeito. O que acontece? Versículo 9. O grande dragão, Satanás, é lançado fora. A antiga serpente que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados aonde? Em Marte. Quem dera. Em Júpiter. Em Saturno. Não, Satanás foi lançado aqui na Terra. Então Deus cria para si uma família divina, anjos, arcanjos, querubins, serafins, uma família adorável. E Lúcifer se levanta, quebra a relação, se divorcia, é lançado aqui na terra. Algumas observações para nós nesse texto. A primeira delas: a guerra é sempre sobre liderança singular e liderança plural. A guerra que existe nesse texto em nosso casamento é sobre guerra na liderança singular e plural. Ou seja, o diabo se levanta contra Deus, liderança singular, o chefe, o todo-poderoso, automaticamente se levanta contra toda a liderança da Trindade e dos anjos. A mesma coisa acontece conosco. Quando estamos casados, o diabo se levanta e começa uma guerra contra a liderança do casamento e contra o casal, a liderança junta em comum. Ele quer destituir ou abalar a liderança do casal, que é o homem, e também quer destituir e abalar a comunhão e a convivência que há com o casal. Porque, irmãos, há uma liderança singular no casamento e há uma liderança plural. E eu sei que desse momento em diante vão começar as pedras nas mãos ou os julgamentos, mas vamos à luz da Bíblia e não à luz da cultura. O que falamos aqui não é machismo, é Bíblia. Sem, claro, menosprezar ou diminuir a mulher. Mas, biblicamente, há uma liderança singular no casamento. É o homem, é o marido, mas não sozinho. Com ele a esposa. É por isso que a Bíblia vai dizer, quando aconselha aos filhos para obedecer o seu pai, o que a Bíblia diz é: filho, obedeça pai e mãe. Pai e mãe são importantes, pai e mãe são líderes. Então há uma guerra espiritual contra a paternidade e uma guerra espiritual contra o casal. Segunda coisa, uma família na presença de Deus não está isenta da guerra espiritual. Para vocês que são bem carismáticos, que vão pensar assim: mas pastor, eu levo meu filho todo domingo para a igreja. Pastor, meu filho foi criado na igreja. O que está acontecendo com esse menino? Ele está constantemente na presença
de Deus, na igreja, da Bíblia, nós oramos no almoço, nós cantamos música em casa. Pastor, o que você está vendo com a minha família? A questão é que uma família, na presença de Deus, não está isento da guerra espiritual. Satanás estava aonde quando se rebelou contra Deus? Estava na presença de Deus. Deus era o governante da cidade celestial onde Satanás está inserido. E mesmo na presença de Deus, houve uma guerra, houve uma rebelião. Então, isso aqui ajuda pelo menos uma coisa para você que é pai e mãe. Quem é pai e mãe, levante aqui. Os pais, levante a mão. Isso pode ajudar a tirar um peso das suas costas. Porque às vezes o que pensamos é, meu Deus, o que eu fiz de errado para esse menino e para essa menina serem assim, estarem assim, pensarem assim, viverem assim. Às vezes há um peso sobre nós, pais, e dizemos, Senhor, eu levo essa criança na igreja desde pequeno. Senhor, eu contava histórias da Bíblia para ele antes de dormir desde pequeno. Mas ele agora está rebelde, ele agora está agressivo, ele agora está refutando ir à igreja e ler a palavra, não quer saber de Jesus. E nós pais, muitas vezes achamos assim, a culpa é minha, não fui um bom pai, não fui uma boa mãe. Pode ser, pode, mas pode não ser. Alguém aqui diria que Deus é um pai ruim? Aqui que diria que Deus é um pai falho? Sim ou não, gente? Sim ou não? Mais alto, sim ou não? A paternidade de Deus é inquestionável. E mesmo um pai perfeito, um dos seus filhos se rebelou. Um dos seus filhos se levantou. Isso para você e eu que somos pais, deve ser para nós tirar o peso de jugo sobre as nossas costas. Faça a sua parte, mas saiba que existe uma guerra, uma luta. E assim como o diabo, na presença de Deus, se rebelou, também na presença de Deus, ele pode nos levar a uma guerra. Terceira coisa. Estar na presença de Deus não é suficiente. A presença de Deus precisa estar em você. Estar aqui, trazê-los aqui, não é suficiente. Nós precisamos é que a presença de Deus esteja integralmente no nosso viver, para que a gente consiga, na nossa casa, ter esses frutos e eles serem frutos verdadeiros. A religião não vai salvar ninguém, o estar ali ou aqui. Mas, cada vez mais que nós deixamos Deus dirigir todos os cantinhos, espaços do nosso viver, tudo fica diferente, não fica sem luta, mas tudo fica com propósito, a gente entende, a gente espera a resposta de Deus, tudo vai fluindo quando a gente tem essa vida integral diante de Deus. Quando todas as questões são colocadas diante de Deus e a gente espera Ele responder. E a gente procura na palavra qual é a resposta, porque a Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa. Porque o Criador da família visível foi quem escreveu a Bíblia. É o nosso manual. Este é o problema por trás de todos os outros problemas. Então, o problema inicial, né, pastor? É aquele que começa com a primeira guerra, que desencadeia até hoje tudo que a gente sofre, tudo que a gente enfrenta. A gente pergunta assim, né? Qual é a razão, o motivo disso que eu estou vendo na minha vida? A gente quer encontrar a resposta. Nos casamos e nos parecemos tão iguais ou tão perfeitos. Era como disse Fábio Júnior, era carne e unha, alma gêmea, bate o coração, entrada da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, uma força, melhor parar, né? A gente pensa, o que deu errado? Todo problema que nós enfrentamos no casamento, ele é oriundo de um primeiro problema. O quarto indivíduo, o quarto integrante. O quarto passageiro, derem um filme. O quarto passageiro do casamento. A Adriana falou que não basta estar na presença de Deus, mas a presença tem que estar dentro de nós. Exemplo, além de Lúcifer, Judas.
Estava constantemente na presença do próprio Cristo encarnado, mas esse não estava dentro dele, porque o próprio Jesus disse que esse foi chamado e veio para não só uma coisa, para que se cumprisse a Escritura. Ele nunca teve a presença dentro. Pais, casais, não basta estarmos na presença de Deus, ou lendo livros cristãos, ou indo a cultos religiosos. Nós temos que ter a presença de Deus dentro de nós. A alegria do Espírito Santo dentro de nós. E quinto e último nesse contexto, cada guerra faz parte da grande guerra. Cada guerra que enfrentamos faz parte dessa grande guerra, a primeira guerra que aconteceu nos céus. Se nós não tivermos a noção que existe um reino espiritual, que existem anjos e demônios, que o que Deus cria, o diabo falsifica, que o que Deus faz só beleza, e o diabo quer quebrar, por isso que hoje, irmãos, esse é o primeiro tema para que nós comecemos do começo. Porque se nós não entendermos que existe uma guerra espiritual, nós vamos tentar ferramentas, livros de autoajuda e perguntaremos, por que não funciona? E às vezes o meu cônjuge é meu inimigo. Não, nós temos um inimigo em comum. Nós não somos inimigos. Temos um inimigo em comum. Cada guerra faz parte da grande guerra. A compreensão disso é o que dá sentido ao porquê o casamento é tão difícil. Pastor, por que é tão difícil se manter casado? Temos a cultura, temos o mundo, temos o pecado, e é uma guerra. O diabo vai trabalhar para danificar a organização, a instituição bela que Deus criou, que é o casamento. Se eu não entendo isso, eu me frustro com qualquer conteúdo de autoajuda ou prática. Vou escrever isso, hoje vou vestir isso, amanhã eu vou falar aquela frase, porque vai funcionar. Essa frase disseram que é tiro e queda. Eu vou tomar esse chá, vou botar essa lingerie, vou falar isso aqui, resolveu. Não vai resolver. Temos que entender que há uma guerra por trás disso. Então o diabo quebra esta família e destrói essa comunhão, paternidade, liderança de Deus nos céus. E o dragão é lançado na terra. E qual o desejo maior dele agora? Replicar, repetir, continuar, fazer de novo o que ele fez lá. Quebrar a família, quebrar o casamento. Dividir o casal, atrapalhar a família, com a cultura, com a moda, com a mídia, com a música, com tudo. Então, vamos ao texto que vamos pautar a metade do nosso tempo hoje, lendo Gênesis. Então vamos ao começo. Abra comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo 24 em diante. É aí que vamos passear nesta noite. Gênesis 2, 24 ao 25. 24 e 25, depois 3, aí 1, 2, 3, e vamos até o problema que aconteceu. O que acontece é, Deus cria o homem e a mulher. Mas você percebeu, Satanás não aparece até que eles se casam. Deus cria o homem, Satanás na sua, quieto, está solteiro ainda, nenhum problema. Quando Deus faz a mulher e eles se casam, é aí que ele se revela. Mais uma vez digo, para aqueles que pensam que sou solteiro, vou casar, porque minha vida vai mudar para melhor, por exemplo, não aguento mais os meus pais, não aguento mais estar debaixo de uma tutela, vou casar para ser livre, ele não sabe que o diabo só vai se levantar mesmo depois que ele casar. Aqui o texto vai falar sobre isso. Vamos, Gênesis 12, 24 ao 25. Leia, esposa, o texto tem aí? Tem. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse é o casamento. Ficar pelado e não ter vergonha. Casamento é isso. Intimidade é isso. Aí, enquanto eu falo isso, o pessoal nos esboça um semblante de nada. Falou em ficar pelado. É porque não é um tabu para nós cristãos. Por que é um tabu? Porque o pecado entrou. Antes que o pecado entrasse, antes que a serpente chegasse, não havia vergonha na nudez do casal, da intimidade do casal. Sabe quando a vergonha chegou? Quando a serpente apareceu. Não é o assunto hoje, mas chegaremos lá um dia. Pesquisas dizem que o principal motivo dos divórcios é a vida econômica financeira, dinheiro, salário,
divisão de renda. É o principal motivo. Eu, Sandro, diria que o segundo motivo dos divórcios é vida sexual. Se o casal não vai bem sexualmente, todo o restante desaba e vai embora. Porque o sexo do casal é intimidade de Deus e algo espiritual. O mundo vai nos fazer acreditar que é algo sujo, que é algo inadequado, que é algo impróprio, como o mundo usa assim. Mas pela palavra de Deus, o sexo no casamento é algo espiritual. É aliança, é elo, é selo. Vai dizer que eles viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos agora ao capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore. Observe aqui. A mulher está conversando com uma serpente. Eu fiquei pensando, imagina, amor, chega em casa e está com uma cobra falando com você. O que acontece? Não vai mesmo. Chega a Adriana, está dentro da sala com uma cobra, Nádia, conversando, fala assim, essa mulher está doida, daqui a pouco vai tomar um bote e vai morrer. Mas eu sei que isso não queria acontecer. Porque no mínimo sinal da cobra, ela ia sair correndo. Não tem como ficar. E a pergunta que fazemos é, que maluquice é essa de Eva estar conversando com uma cobra de forma natural? Era comum, até o pecado, a relação da família natural de Deus, homem e mulher, e a família celestial de Deus. No Éden, natureza criada humana e divina se relacionavam naturalmente. Deus, a toda alvorada ou entardecer, Deus vinha ter com o homem e com a mulher, e não era assustador. Vamos ler que quando homem e mulher são expulsos do paraíso, Deus coloca querubins, serafins ao longo do jardim para que eles não voltem. No Éden havia uma conexão espiritual entre família criada celestial, divina e família natural. E é lá que um dia chegaremos. É lá que um dia, quando Cristo voltar sobre as nuvens do céu, nós voltaremos a esse estágio de comunhão. Natureza criada humana e seres divinos habitando juntos na glória eterna para sempre. Assim era no Éden. Aí agora Eva está conversando com a serpente. Que serpente é essa? Aquele dragão do Apocalipse. O diabo, Lúcifer. E o diabo faz a seguinte pergunta para ela. Foi isso mesmo que Deus disse? Ainda versículo 1. Não comam de nenhuma das árvores do jardim? E Eva disse, não. O que Deus falou foi, comam de todas, menos desta árvore. Porque sempre que o diabo se manifesta em nosso casamento, em nossa família, ele terá o fim de distorcer, primeiro, aquilo que Deus disse. Hoje muitos casais vivem aquém do que poderiam viver em Deus, porque o mundo faz com que nós editemos a palavra de Deus para o casamento. Porque para o mundo de hoje, o que Deus disse pode ser muito agressivo. O que Deus disse pode ser impróprio e inadequado para o casamento, segundo o século de hoje. Então, o diabo tenta editar o que Deus disse para Eva. O que Deus falou para não comer de nada, ela, não. Comam de tudo, só não comam da árvore do bem e do mal. Uma coisa que é relevante aqui a dizer é que a religião e o diabo sempre vão querer colocar Deus no lugar de autoritário, de legalista. Ser um casal cristão e ser crente é não poder comer nada, é não poder fazer nada, é não poder ir a esse lugar. O diabo sempre tenderá a fazer da figura de Deus para a cultura um Deus legalista. Não pode nada, mas isso não é o texto. O texto é, façam de tudo, menos isso, que é prejudicial para você. Ou seja, Deus é mais graça do que lei. Deus é lei, Deus é santo, mas Deus é amor e graça para com seus filhos. Eu vou te dar um exemplo. É como você na sua casa e fala assim, meu filho, papai fez compra, a geladeira está cheia, coma de tudo na geladeira, só não beba a água sanitária que está embaixo da pia. É ou não é um bom conselho, gente? Se você tomar, tu vai morrer. É o texto. Comam de tudo, mas dessa
água sanitária desta árvore, o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o diabo tenta editar o que Deus diz. Respondeu a mulher serpente: podemos comer de tudo, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Eva diz: o que Deus diz é, há um jardim e há uma árvore que está no meio. Dela nós não podemos comer e nela não podemos tocar. Ou seja, dá o seu jeito, viva a sua vida, ao passar por ali, não toque nisso. Passe ao largo. E eu diria que, igualmente, todos nós temos na vida conjugal algo no meio do casamento, que o diabo sempre vai querer usar para que nós comecemos a guerrear e lutar um contra o outro. Aquilo que não deve ser tocado, não deve ser tratado. Aquilo que devemos evitar no casamento. Para uns, por exemplo, é a raiva. Se eu não controlar a raiva, pastor, a comunicação acaba. Para outros, é o egoísmo. E Deus diria, olha, viva o seu casamento, passe por esse egoísmo e não faça uso dele, que senão o seu casamento vai acabar. Nós temos sempre algo no meio, que o diabo diga assim, pode tocar, faça uso, e não vai dar errado. Deus fala, não faça uso disso no seu casamento. Versículo 5. Deus sabe que um jardim que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto e comeu. Eva tomou o fruto e comeu. A pergunta é, quem pecou? Quem pecou primeiro, gente? Adão ou Eva? Não é pegadinha não, quem pecou primeiro? Responda, quem pecou primeiro? Olha o medo no coração do povo. Quem pegou primeiro, Adão ou Eva? Eva. Eva. Estou certo, amor? Eva pecou primeiro. Aí diz o texto, ela pegou e deu ao seu marido, que comeu também. A pergunta que nós fazemos é, aonde estava Adão enquanto Eva conversava com a serpente e comia do fruto? A Bíblia, no Zap, a Bíblia não diz onde ele estava, não diz o que ele fazia, mas temos um problema. Com isso, a Bíblia diz que enquanto a história cumpria, ele não fez nada. Ele não falou nada. Eva conversou com a serpente, ouviu o que ela disse, viu que o fruto era atraente aos olhos, comeu e falou, toma, mozinho. Ele vai e come do fruto. Ele estava perto, não fala nada, ele não faz nada. Deus não criou o homem para passividade. Deus criou o homem para o seu casamento, para a sua esposa, para ser homens de forma ativa. Sabe qual é o problema de muitos casais hoje irem ao desespero, à guerra, ao problema por causa do divórcio? Homens que à luz do problema, que à luz do ataque, que à luz da cultura, não fazem nada e não dizem nada. Esse é um grande problema e aqui está o exemplo. Quando você não diz nada e quando você não faz nada, você está se rendendo e também é culpado. Homens, Deus nos fez e nos deu a nossas esposas como maridos, para termos atividade como cônjuge, como homens. Hoje, uma cultura onde está reduzindo a responsabilidade, a masculinidade dos homens. Homens que não fazem nada. Homens que não dizem nada. A cultura ensina para o fim da faculdade a sua cultura socialista, marxista, demoníaca, e os pais falam nada. As filhas crescem com a ideia cultural de que aborto é legal, o corpo é seu, e os pais falam nada. Aí depois reclamam. Observe comigo no texto que a questão aqui que Deus cria o homem e vai chamá-lo de o cabeça do lar, não o único responsável, mas o cabeça do lar, a Bíblia vai dizer que o homem é o chefe da casa.
O homem é responsável do seu lar. Em uma cultura que distorce muito isso, a questão aqui, meus irmãos homens, fala para os homens aqui, a questão aqui não é se você é ou não chefe da sua casa. Isso não está em discussão. A questão é se você é um bom chefe ou você é um mau chefe. Porque você é o chefe. Não falo sobre autoridade excessiva, violência verbal ou física. Eu falo sobre responsabilidade e atividade de governar o seu lar com a sua esposa. A questão não é se você é ou não chefe. Você é, casou, você é o chefe. Você é responsável pela sua família. A questão é se você tem sido um bom chefe ou um mau chefe. Passivo ou ativo. Algumas observações aqui no texto. Primeira, a essência da liderança masculina é assumir a responsabilidade mesmo quando a culpa não é sua. Vou repetir. A essência da liderança do homem no casamento é assumir a responsabilidade mesmo quando a culpa não é sua. Não foi culpa de Eva. Eva comeu do fruto. Mas quem é o responsável por essa bagunça? Adão. Liderança cristã é saber que do homem é a responsabilidade de tudo o que acontece na família. Culpado? Não. Culpado sozinho? Não. Responsável sozinho? Não. Mas primeiro, responsável. Eva tomou a decisão de comer e Adão não a amou o suficiente para assumir a responsabilidade. Porque assumir responsabilidade, mesmo que não é culpa sua, é amor. E é a mesma coisa que Jesus faz por nós na cruz do Calvário. Jesus, na cruz do Calvário, é responsável pela nossa culpa. Jesus nos ama tanto que na cruz do Calvário ele se faz responsável por uma culpa que não era dele. Sabe o que é isso? Liderança espiritual. Sabe o que é isso? Amor. Maridos que amam suas esposas se responsabilizam pelas tarefas, guerras, dinâmica da sua casa e da sua família. Mas pastor, e quando a culpa não é minha? A culpa pode ser dela, mas você é o primeiro responsável. Quarto, a cultura quer manchar a responsabilidade masculina. A cultura quer acabar completamente com a ideia de que nós homens somos responsáveis pela nossa casa. O que acontece é, quando isso se inverte, ou quando não há liderança no lar, a bagunça, a guerra se instala e fica muito mais difícil. E isso se dá porque Satanás, que veio à Terra, e João vai dizer que o mundo jaz no maligno, Satanás assumiu o marketing do mundo. Satanás assumiu as revistas, os comerciais, as novelas e os seriados. Então só o que vamos aprender lá é a cultura, que tira do homem a responsabilidade da sua casa, a liderança da sua casa, a culpa com a esposa daquilo que ele é responsável. Então temos que fazer, irmãos, o que fazemos aqui hoje é nós voltarmos à palavra de Deus e à Bíblia. É deixarmos de lado os estereótipos ou os adjetivos que a cultura quer envergonhar a palavra, dando como fascismo, racismo, machismo, feminismo. Isso não é bíblico. Há um papel, um lugar para os dois, homem e mulher, responsáveis pela sua casa. Mas hoje a cultura, o marketing, a televisão, quer tirar o homem do seu lugar de responsável. Vamos ao versículo 7. Lê, esposa, versículo 7 aí de Gênesis 3. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Observa aqui, versículo 7 vai dizer que perceberam que estava nu. Ou seja, antes do pecado, nudez do casal é sem vergonha, é intimidade, é espiritual, é glorioso, é divino. Quando o pecado e quando comem a fruta, diz que eles se escondem uns dos outros e ficam com vergonha, porque perceberam que estavam nus. Ou seja, aonde havia confiança na nudez, aonde havia confiança no estarem nus e intimidade, agora havia desconfiança. Agora vira vergonha. Isso o pecado trouxe.
E isso temos que lutar também no nosso matrimônio cristão e religioso. E diz que quando ouviram Deus na brisa da manhã, diz que eles se esconderam. E não há como não refletir ou pensar nesse momento. Porque o homem, quando peca, ele não só se esconde de Deus, mas ele fica estúpido. Ele fica burro. O homem pecador, ele fica imbecil. Já percebeu? Imagina Adão e Eva. Caramba, a gente está pelado. Lá vem Deus. Abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui. Fica quieto. Deus não vai ver a gente, não. Esconde aqui atrás da palmeira que ele não vai ver a gente. Você imagina um homem assim? Que coisa imbecil e estúpida. O homem, quando está em pecado e em vergonha, ele fica tão estúpido que ele acha que está se escondendo de Deus. É como se Deus, Adão e Eva, gente, cadê os dois? Não sei onde eles estão. O que aconteceu? Eu não consigo achá-los. O pecado faz isso com a gente. O pecado cega os olhos. Eu ouço histórias de pecados, de conduta pecaminosa, e eu penso, meu Deus, mas que estupidez. Não raciocina em relação nem a ser descoberto com o seu pecado. Nós ficamos estúpidos. Achamos que Deus não está vendo e não pode nos encontrar e nem nos ver. Aí versículo 9 vai dizer, mas o Senhor Deus chamou a quem, gente? Versículo 9, olha aí. O Senhor Deus chamou a quem? Diga assim comigo, o homem. Mas quem comeu a fruta, gente? Não foi a mulher? Por que Deus chamou o homem? Porque ele é o responsável. Diga assim, responsável. Deus cobra do homem. O homem é o responsável. Então Deus, versículo 9, chamou o homem. Deus vai pedir conta ao homem, depois pede conta à mulher e por último pede conta ao diabo. Essa é a ordem bíblica. Versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Disse o homem. O homem aqui, a palavra Adão, eu acho que em grego quer dizer brasileiro. É vítima. Eu sou vítima. A culpa é do governo. A culpa era do STF. A culpa eu sou vítima. A culpa é da educação. Ele vai dizer, Senhor, eu sou vítima. A culpa é da mulher, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore que eu comi. Mas, Senhor, tem uma coisa errada aí. Eu fui vítima, a culpa não é minha. Olha, o Senhor que me deu essa mulher aí, e ela tem um dragão de estimação, que deu a fruta para ela. É Eva Targaryen, sei lá o que, do Game of Thrones. Ela tem dragões de estimação, Senhor, a culpa não é minha. O homem coloca a culpa em Deus e na mulher e se vitimiza. É como se dissesse, Deus, o Senhor me deu a mulher com defeito, eu espero que seja um protótipo. Vem cá, isso aí vai avançar a tecnologia, não vai? Porque ela veio defeituosa. A questão que fica é, Senhor, eu acho que o Senhor me deu uma mulher errada. Isso que esse texto quer dizer. Não levante a mão os homens que um dia se perguntaram, eu acho que Deus me deu a mulher errada. Olha, eu acho que casei com a mulher. Eu acho que eu casei com a mulher errada. Porque é só a misericórdia. A pergunta que fica é, as pessoas perguntam, pastor, como que eu sei qual é a mulher para a minha vida? Simples. Como eu sei que eu casei com a pessoa errada? Casei com a pessoa certa? É simples. Você casou com ela? É a pessoa certa. Simples assim. Casou e é a pessoa certa. Aí Adão se vitimiza. Coloca o culpa na mulher. A mulher não. Leia o versículo 13, Adriana. O que a mulher diz? O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, se Adão é vítima, a mulher é pentecostal. Foi o diabo, Senhor. O diabo nisso daí. A questão que a gente vê aqui, irmãos, é que a mulher em nenhum momento leva a responsabilidade do marido. Senhor, o diabo que me deu, mas Adão, enquanto eu comia, ficou assistindo, ficou no Zap, ficou no Instagram, não falou nada,
e não fez nada. Ele também é responsável. Temos que entender, nós homens, que é sobre nós a responsabilidade. Eva come e Deus chama Adão. Agora, versículo 24, pule comigo. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O que Deus faz é, já que eles pecaram, já que agora estão afastados da comunhão comigo, eu não posso deixar que eles comam da árvore da vida e vivam para sempre nesse estágio de pecado, porque eu tenho um plano de redenção para eles por meio de Jesus. O que observamos aqui, irmãos, é a responsabilidade do homem. E por que falamos sobre isso hoje aqui? Porque a maioria dos ensinamentos para casais ou não são bíblicos, ou não vão caminhar dentro da realidade que existe um reino invisível, demoníaco e uma guerra espiritual. Então nós vamos continuar lutando, guerreando, usando armas, e quando nós não sabemos que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo nesta guerra, nós ficamos guerreando um contra os outros, não entendendo que é o inimigo das nossas almas. Então, à luz do texto hoje, nós temos algumas perguntas para vocês. Vou fazer algumas perguntas para você, homem. Adriana, para você, esposa. E depois pergunta para você, casal, para nós orarmos. Adriana, faça a pergunta para as esposas. Onde Satanás apareceu em seu casamento? Onde Satanás apareceu no seu casamento? O que Satanás tem dito sobre você e seu casamento? O que Satanás tem dito sobre você e seu casamento? Como você está trocando a culpa por seu marido? Como você está trocando a culpa por seu marido? O diabo me fez fazer isso. Primeira pergunta. Aonde Satanás apareceu em seu casamento? Porque ele sempre aparece. Eva estava em um dia como qualquer outro. E o diabo apareceu. E a tentou com a árvore. A pergunta que ecoou para você, mulher, é: aonde Satanás apareceu em seu casamento? Pastor, minha relação sexual não está boa. Estamos em guerra. Pastor, a nossa comunicação. Estamos em guerra. Vocês não são inimigos. Há um inimigo em comum dos dois. Aonde o diabo apareceu em seu casamento? A segunda pergunta que ele fez é: o que ele tem dito sobre você e seu casamento? O diabo disse à mulher assim: fique tranquila, pode comer à vontade, certamente vocês não vão morrer, vai dar certo. Às vezes você, mulher, o diabo tem ministrado na sua mente e seu coração, dito algumas coisas do tipo: não vale a pena tentar. Esse não é o homem da minha vida. E o diabo vai usar boca de amigas ímpias, não cristãs. Permitam-me dizer, mulheres, atenção com os conselhos das suas amigas feministas. Olha, minha filha, me divorciei. Quer saber de uma coisa? A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esses são os conselhos. É o diabo falando, não é Deus falando. O que ele tem dito para o seu casamento? Não há mais chance, não há mais jeito. O melhor é terminar. Terceira coisa que a Adriana perguntou é: como você está trocando a culpa por seu marido? Esposa, você não ajuda o seu marido o isentando da culpa dele. Não ajuda. De forma amorosa, graciosa, de forma não ímpia, mas cristã, você deve chamar o seu cônjuge à responsabilidade que é dele. E não botar a culpa só no diabo. Porque o seu marido pode também falhar, se omitir, ser passivo demais e falar: amor, estou cansada. Amor, olha as crianças. Amor, você não se posiciona. Às vezes eu aconselho casais, é nítido que a esposa tenta de alguma forma manter a ficha do marido limpa, e a ficha dele não está limpa. Esposa,
você ajuda o seu marido o chamando à responsabilidade. Senta aqui, varão. Vem cá, amor, senta aqui. Um jeitinho, né? Claro. Ora junto, mas não use sempre de desculpa quando o seu marido ele é responsável. Então vamos perguntas aos maridos. Deus chamou o homem e a primeira pergunta da história bíblica e humana. Nenhuma pergunta foi feita antes desse evento. Foi a pergunta de Deus para o homem. A pergunta foi: Adão, onde você está? Primeira pergunta bíblica e da história. Adão, aonde você está? É a pergunta que Deus faz para você hoje, homem, nesta noite. Aonde você está? Em relação à sua esposa, aonde você está? Em relação aos seus filhos, homem, aonde você está? Em relação à honra da sua esposa, dos seus filhos, aonde você está? Escondido? Passivo? Inativo? Fragilizado? Pense nisso hoje. Onde você está para com sua família, esposa e filhos? Segunda pergunta para os maridos. Você percebe que se você não liderar sua família, isso é polêmico. Isso é polêmico. À luz da Bíblia, você percebe que se você não liderar sua família, o diabo vai liderar? É bíblico. O diabo apareceu a Eva e ministrou a Eva e aconselhou a Eva e liderou Eva. O diabo liderou Eva. E Adão não fez nada. Se nós, eu me incluo com você, se nós não liderarmos a nossa família, o diabo vai liderar. Através das mídias sociais, dos maus conselhos, da cultura e por aí vai. Terceiro, você acredita que se casou com a mulher errada? Talvez você entrou aqui hoje, pastor, eu vim aqui hoje, mas na minha cabeça, essa não é a esposa que eu desejava para a minha vida. Talvez você hoje aqui no segundo casamento, terceiro casamento, mas se esse é o seu casamento, desculpa dizer, à luz da Bíblia, se essa agora é a sua esposa, essa é a mulher certa agora para a sua vida. Deus perguntou a Adão, Adão, faz uma lista, irmão, vai lá, tu quer a mulher? Quer como? Vai lá, faz para mim, quer como? Pastor, Deus, eu quero ruiva, quero morena, quero seios assim, pernas assim, lábios assim. Ah, não quer mulher chata não, quer mulher inteligente, que não pega no meu pé, que tem um bom shape. Deus não perguntou, falou, irmão, está aqui, essa é a sua esposa. E se agora eu te dei, agora é a mulher certa, é a sua. Quarta pergunta. Você, homem, está procurando um bom tempo ou um bom legado? Não se esqueça que o que Adão fez ou deixou de fazer tem consequências até hoje. Sabe essa máscara que você usa agora, essa máscara, sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa? De Adão. Se temos hoje pandemia e máscara, a culpa é porque Adão não disse nada, eu acho. Para de botar a culpa na Eva, né? E nem falou nada. Estamos preocupados em ter bons momentos, mas esquecemos de deixar um bom legado. Não se esqueça. Tudo que você, homem, deixa de fazer ou se cala aqui, vai ter consequências até 3, 4, 5, 6, 7, 10 gerações na sua família. Os seus filhos vão reproduzir a sua passividade, a sua inatividade, a sua vida quieta, pacata, sem liderar, e eles vão se casar com o mesmo perfil, e os seus netos e os seus bisnetos terão péssimos casamentos à luz da Bíblia, porque nós não fizemos nada. Mas pastor, a mulher comeu, olha o que a Bíblia diz, por uma mulher o pecado entrou no mundo, sim ou não, gente? Sim ou não? Não. Por um homem o pecado entrou no mundo, o primeiro Adão. E por um outro homem, e o segundo Adão, Jesus. A Bíblia não diz, por uma mulher o pecado entrou, por um homem, mas pastor, foi ela que comeu. A responsabilidade é nossa. O legado das próximas gerações, de filhos, meninos, meninas, se dará por nossa passividade ou atividade em falar e fazer alguma coisa. Perguntas agora para maridos e esposas.
Qual é o fruto proibido de vocês? Porque todo mundo tem algo que não deve tocar. Para alguns casais, é a raiva. É só começar o diálogo, a raiva vem e a pancadaria começa. Para alguns, é o egoísmo. Para outros, a desconfiança. Para alguns, a violência. Deus fala para Adão e Eva: arrumem um jeito de passar ao redor disso sem fazer uso. Descubra hoje em oração qual é esta árvore do seu casamento que você não deve fazer uso, não deve tocar e praticar e colocar no jogo do casamento. E aprenda a passar em torno disso. Segunda coisa, o enredo da Bíblia é que a guerra vem depois do casamento. Irmãos, é para isso que estamos aqui hoje. Para ensinar, para lembrar você que a guerra só começa quando nós nos casamos. Que nós não somos nós dois e Deus. Existe aquele que quebrou a relação familiar nos céus, foi à terra, o dragão, Satanás, Lúcifer, e está para quebrar todo o nosso relacionamento. A pergunta que eu faço é: há esperança para o nosso casamento? Sim ou não? Sim ou não? A resposta é não. Estou brincando. É claro que há esperança. Porque assim como o dragão foi lançado à terra, quase que um dragão de estimação de Eva, de igual maneira e mais poderosa, há 2.000 anos, Deus Pai já nos enviou o matador de dragões. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Então não importa o quanto esse dragão, o quanto Lúcifer e Satanás nos levem à batalha e à guerra. Só há um matador de dragões. Ele não é você, homem. Ele não é você, esposa. O matador de dragões é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Aquele que se fez carne em nosso meio. Aquele que morreu a nossa morte. Aquele que por amor a nós se responsabilizou pela nossa culpa. E a sua ressurreição nos traz esperança de uma nova vida, de um novo relacionamento, de uma nova esperança para o nosso casamento. Olha, vai dizer Gênesis 3,15. Pode ler, esposa. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus trata com Adão. Adão, vem cá, cadê você? Que não fala nada, que não faz nada. Você é responsável. Por causa de você, olha aí, o pecado entrou no mundo. Aí chama Eva. Eva, o que aconteceu? Senhor, foi o diabo. Aí por último, ele anuncia, chama a serpente e vai dizer: olha, porém inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência, o descendente dela. Quem? Jesus Cristo. Vai ferir a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Se há um dragão que guerreia para quebrar o nosso casamento, a nossa família, Jesus é o matador de dragões. E não há outra forma, irmãos, de nós vencermos no casamento. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Veio para restaurar o nosso casamento. A essência do amor é se sacrificar pelo benefício de outra pessoa, de modo que mesmo que não seja sua a culpa, torna-se sua a responsabilidade. Porque você, por amor, você quer fazer de tudo para manter aquela comunhão, aquela relação e garantir aquele relacionamento. Homens, amar a esposa, zelar pelo casamento, é se responsabilizar mesmo quando a culpa não é sua. Para nós orarmos. Talvez hoje há casais aqui que ainda não convidaram esse matador de dragões para o seu casamento. Não convidaram Jesus para liderar o seu casamento. O que acontece é que nós vamos nos frustrar se nós não convidarmos Jesus para o nosso casamento. Saiba de uma coisa, o diabo não precisa de convite. Pastor, quando foi que o diabo começou a atrapalhar o meu casamento se eu nunca o convidei? Não precisa. O pecado já está no mundo. Eva e Adão não convidaram o diabo para participarem do casamento. Mas Jesus já foi à cruz, deu seu sangue
e quer que nós o recebamos e o façamos como o Senhor do nosso casamento e vida. O nosso casamento precisa de Jesus. Vamos usar boa literatura, vamos pedir ajuda e conselhos, mas se você está tentando consertar o seu casamento sem Jesus, você vai fracassar. Eu vou fracassar. Eu e a Adriana passamos por momentos difíceis há anos atrás. E o nosso casamento quase foi ao chão. E precisamos rogar a Jesus, a esse matador de dragões, que nos ajudasse. E foi ali que entendemos o que ensinamos. Que nós não somos inimigos. Nós temos um inimigo em comum. Que Deus não deu ela a mim como minha inimiga. E eu entendi que tudo que ela faz que me magoa, na maioria das vezes, não é porque ela acordou dizendo, hoje eu vou acabar com a alegria dele. Não é. Ela é pecadora e eu sou pecador. E é aí que o diabo entra. Aí vem as palavras malditas, vem a desconfiança, vem os problemas. E nós homens nos calamos. Deus pergunta hoje, onde você está? Qual atitude sua está faltando? E pergunta a você, esposa, o que o diabo tem dito ou falado sobre o seu casamento. Se Adão fizesse algo e se Eva conversasse com Adão, talvez, só talvez, as coisas seriam diferentes. Mas hoje nós podemos convidar Jesus para o nosso casamento. Ele tem prazer e alegria em vir ao nosso casamento como matador de dragões. Porque, irmãos, entenda o seguinte. Nasci em pecado, natureza pecaminosa, casei. Sabe quantas pessoas tem? 3. Eu, minha esposa e o diabo. É quando eu recebo a Jesus, é quando eu vou a Jesus e faço Ele o Senhor da minha vida, é que Ele faz parte do meu casamento. Aonde você está hoje, homem? Aonde você está, esposa? Antes de nós orarmos, eu quero que você vire para o seu cônjuge, vira para ele aí, vira para cá, amor. Pega na mão dele, segura a mão dele, olhe para ele e para ela. E diga assim com carinho para ele e para ela, um de cada vez, nós maridos. Olhe para ela e diga assim, eu não sou o seu inimigo. Diga de novo, eu não sou o seu inimigo. Agora você, esposa, diga para o seu marido. Eu não sou sua inimiga. Eu não sou sua inimiga. Vamos dizer juntos, diga assim juntos, nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Não somos inimigos. Se nós queremos vencer a batalha, a guerra do casamento, temos que entender que nós não somos inimigos. Que aquele que guerreou uma guerra para destruir a família celestial e divina é o mesmo que agora esse dragão guerreia contra nós. E nós precisamos assim nos aliançar em Jesus, em Deus, para vencer as guerras em nosso casamento. Ela pode vir na área sexual, relacional, comunicativa, educação de filhos, financeira e econômica. Precisamos de Jesus. Se você hoje está aqui, você é um casal, você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor do seu casamento, hoje é um bom dia. Porque, desculpa dizer você, mesmo que você não tenha colocado comida para dragão no seu casamento, o dragão já veio. O que você precisa é de alguém que mate esse dragão diariamente no seu coração e na sua casa.